Me conta aí, quando você entrou no mercado imobiliário? Então, é engraçado, eu estava até conversando com o Ronaldo ali no backstage, né? Porque ele conhece, não só ele conhece, como ele viveu a maior parte da minha história como profissional, né? Mas eu sou uma pessoa, eu tenho 34 anos hoje, eu entrei no mercado imobiliário há 12 anos atrás. Não tem problema de falar a idade. Não tem, não tem. Já tem filho, casada, né? Nenhum. Tá resolvido. Tenho 34 anos, tenho um filho de 5 meses, sou esposa do Patrick Herbert. É australiano. Australiano, inclusive, que faz parte da minha história também, sem dúvida. Mas eu entrei no mercado imobiliário no final de 2011 e, assim, eu entrei assim como o Ricardo, que eu já vi ele falando muito disso. Eu entrei porque eu não dava certo em nada, né? Eu sou uma pessoa que antes do mercado imobiliário eu fui demitida de todas as profissões, de todos os lugares que eu já trabalhei. Era muito complicado, né? Eu era muito complicado, você sabe bem disso. Mas eu também não, eu entendi assim, eu sempre trabalhei para cumprir horário e eu não via muito sentido naquilo. Como eu não sou boa de horário e meu papel nos lugares que eu trabalhei, a maioria deles era cumprir horário, então realmente não era para mim, né? E eu vi no mercado imobiliário, para eu entrar no mercado imobiliário, eu passei 3 meses assim que eu terminei a faculdade, 2011. Eu passei 3 meses, nada, um mês. Eu terminei em novembro. Eu terminei em outubro, porque nesse ano terminou um pouco antes. Novembro e dezembro eu trabalhei de caixa de supermercado. Porque assim que eu terminei a faculdade, meus estágios eu fui demitida. Dessa vez só porque tinha acabado a faculdade, né? Eu acho que foi só por isso. E aí eu não tinha, a minha mãe na época não conseguiria me manter para eu poder estudar para fazer OAB ou para eu fazer concurso. E eu peguei, eu preciso trabalhar para alguma coisa, preciso comer, enfim. E aí eu peguei e fui trabalhar de caixa de supermercado. E eu trabalhei quase 2 meses, nem chegou a 2 meses, eu acho. E eu fui demitida. E ele não me pagou. Não te pagou. Eu tô tão acostumada a ser demitida que eu falei isso, né? Mas ele não me pagou. Eu fico te imaginando como caixa de supermercado. Você devia conversar pra caramba não. Na fila, como é que era? Não, na verdade, assim, eu comecei num cargo anterior a esse, que eu fazia, colocava os negócios na sacola, né? Empacotador. E aí, logo me promoveram, porque eu conversava muito bem. Tá entendendo? E aí me promoveram para a caixa de supermercado, mas aí ele ficou de me pagar quinzenalmente, e aí na terceira quinzena ele não me pagou, sumiu, não queria me atender mais. E aí eu desesperei. E eu lembro que eu comecei a orar, né? Eu sou cristã, desde pequena, a minha mãe e meu pai, né? Eles sempre ensinaram os ensinamentos cristãos. E eu orei muito, falei, Deus, me ajuda, me dá uma luz, eu não sei o que fazer. E aí eu assisti num jornal da manhã, 6 horas da manhã, falando que corretores do mercado imobiliário de Brasília, jovens corretores do mercado imobiliário de Brasília, realizaram sonhos de vida em 1 ano. Caramba. E eu falei, chegou meu momento. Não é isso. Então, aí na época eu peguei meu carro, que você lembra bem, né? Um Gol bem velho, né? Um Gol 96, champanhe, dourado, né? Nossa. Todo queimado na frente. E eu não tinha celular, smartphone, nem nada. Falei, gente, eu vou dirigir, orei. Falei, vou dirigir, a primeira imobiliária que eu parar, que eu achar, eu vou parar e vou tentar trabalhar lá. E assim eu fiz. Parei na imobiliária da Invest, né? Na 136, cheguei lá, subi, conversei com a gerente, ela falou, não, você está contratada. É isso. Eu falei, meu Deus, eu devo ser muito boa mesmo, né? Eu não sabia como é que era para entrar no mercado imobiliário. E aí eu fiquei 1 mês lá, e eu não vendi nada. No primeiro dia ela me levou para um plantão, no Clenon Loyola, inclusive aí eu orei para que ninguém aparecesse lá, né? Normal, que foi se aparecer alguém, tô ferrada. Não sabia nada. Não sabia nada, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo ali, né? E aí... Era muito assim, né? Colocava a gente numa situação... Hoje a gente não faz isso, né? Eu nunca vivi isso com os outros corretores. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, ela chegou, ela falou, tem um plantão 1 hora, eu cheguei lá 9 horas da manhã. Vamos lá. Eu preciso que você fique lá. E ela só me deixou. Foi isso que aconteceu, né? Eu falei, meu Deus. Vigiando. E aí ela pegou 1 mês depois, me chamou, eu e o Vitor Bueno, uma pessoa muito querida, você lembra dele? Fantástico. E aí ela falou assim, olha, tem um cara que está abrindo um imobiliário, um amigo meu, e é uma ideia diferente e tal, eu queria muito que você fosse, porque você é boa, e eu achei muito esquisito, porque sem resultado nenhum. Vamos lá? Vamos. E no primeiro dia, a minha entrevista foi com você, né? Com você, com o Bruno e com você. E aí eu lembro que o que me chamou muita atenção foi que você foi contar o que eu estava ali, você falou do personal broker, então você pegou e falou, você está aqui, a gente não tem compromisso com as construtoras,
você tem compromisso com o cliente. Resolver Então o problema do você cliente. deu o exemplo do personal, personal mesmo, de academia. E aí você pegou e falou assim, olha, tem personal que trabalha para que você emagreça, para que você ganhe músculo. Personalizado. É personalizado. Então, tem o seu trabalho aqui... físico e tem um personal trainer. Isso. É aquele cara que vai... Exatamente. De acordo com a necessidade. Eu tenho um problema no joelho, eu preciso... alguém que ganha massa, outro quer emagrecer, então... Exatamente. E aí eu fiquei encantada com aquilo. E aí o que mais me encantou, que eu fiquei sem acreditar, é que você contou a comissão que eu poderia ganhar de vender um produto X na mesma tarde. Você foi apresentar pra gente uma das opções que a gente teria para vender e eu ganharia R$6.000. Se vendesse um específico. E aí eu perguntei, né, quanto que eu vou ganhar? Você falou R$6.000. Eu falei, R$6.000 você vender um? Aí eu perguntei, quantos? Assim, se eu vender 10, você me paga 60? Você falou, pago. Tipo o Lobo de Wall Street. Né? Aí eu falei, se eu vender 10, você vai me pagar 60 mil? Eu falei, pronto, eu aposento, né? Aí eu não preciso de mais nada. Então, aquilo, assim, abriu minha mente de uma forma. E foi tão engraçado que assim que eu entrei na MyBroker, eu sei que as pessoas da MyBroker que estão assistindo isso vão pensar nisso também. Eu falei, cara, eu nunca vi um lugar igual esse. E é assim, Ronaldo, hoje eu ouço meus corretores falando isso. Mas é assim desde aquele primeiro dia. Era o sobradinho amarelo, né? Era uma casinha que a gente adaptou. Tinha ali. 6 meses de MyBroker só, né? Então tava ali o Vitor Albuquerque, tava a Isa Tinelli, Rafael Carrijo, a Lara, tava o outro Vitor que foi comigo. Thiago Dornelas. E aí, enfim, o Ricardo Martins logo entrou depois de mim. O Thiago Dornelas um pouquinho também depois. E aí, e nisso... Eu lembro que eu gostei tanto daquele lugar que eu falei, aqui eu não quero ser demitida. Então, nos primeiros... ali não tinha estrutura ainda, né? Então, não tinha cadeia de gerente, não tinha coordenador. Exatamente. Então, eu lembro que eu falei assim, eu preciso dar um jeito de vender, porque senão ele vai me demitir, né? E no penúltimo dia do primeiro mês, eu atendi um amigo meu, que o vô dele queria comprar um apartamento para ele, e eu não sabia que eu poderia usar o gerente, nada disso, então fui lá e fiz a venda do jeito que eu achava que tinha que fazer, entreguei pro Bruno na época, e morrendo de medo dele brigar comigo, porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, e aí ele falou, o que é isso? Foi a venda. Eu falei, ele falou, venda? Pronta? R$132 mil, um apartamento do Ilha das Flores. E aí ele falou, pronta? Hoje eu não falei, tem mais apartamento desse preço. Não tem. Aí ele pegou e falou, como que você fez sozinho? Eu falei, foi, tem alguma coisa errada? Ele, não, parabéns. Aí eu falei, tá, que bênção. Eles não vão me demitir, né? E aí, e eu lembro que na época eu fiquei em 4º lugar do mês, né? Com 132 mil, né? Lembro disso. E aí logo depois disso eu vi a Isa Tinelli vendendo 2 milhões, né? E aí, uma casa, 2.200. Foi, uma casa, ela estava grávida. Gente, eu falei, cara, dá para vender esse valor, porque eu não imaginei que dava, né?